Durante 90 anos, entre 1838 e 1930, o sertão do Pajeú, região que abrange Pernambuco e Paraíba, foi palco da guerra familiar mais longa e sangrenta já registrada no Nordeste brasileiro. Centenas de mortos, fazendas inteiras incendiadas, famílias exterminadas, vilas sitiadas por dias. E tudo começou não por terra, não por água, não por honra ferida, mas por algo aparentemente civilizado: uma eleição. Esta é a história real de como três das famílias mais poderosas do sertão, os Pereira, os Carvalho e os Nogueira, transformaram o Vale do Pajeú em campo de batalha permanente, onde a política era decidida à bala, onde crianças cresciam aprendendo a atirar antes de ler, onde gerações inteiras conheceram apenas a violência como forma de resolver disputas. Uma guerra que preparou o terreno para o surgimento do cangaço e de Lampião, que moldou a cultura de violência do sertão nordestino e que expôs o lado mais brutal do Brasil imperial e republicano. O sertão do Pajeú, no século XIX, não era lugar para fracos. Era território onde a lei oficial do império mal chegava, onde a palavra do coronel valia mais que qualquer código escrito, onde quem controlava terras controlava vidas, economia, política e até a própria justiça. Não havia delegacias em cada povoado, não havia juízes independentes, não havia força policial capaz de impor ordem sobre homens que comandavam exércitos particulares de jagunços. O poder era exercido através de três pilares: terra, gado e armas. Quem possuía os três comandava tudo e todos ao redor. Pequenos proprietários eram obrigados a escolher um lado, alinhar-se a um coronel poderoso, oferecer lealdade em troca de proteção. Neutralidade não existia. Tentar permanecer fora dos conflitos era garantia de ser destruído por ambos os lados, acusado de traição por todos. Três famílias dominavam aquele território imenso. Vieram da Bahia em momentos diferentes do século XVIII, buscando terras virgens para expandir suas fortunas. A família Carvalho estabeleceu-se primeiro na fazenda Barra do Exu, nas proximidades de Vila Bela, que décadas depois seria renomeada Serra Talhada. O patriarca Francisco Alves da Fonseca Barros era homem de visão e ambição desmedida. Comprou léguas e léguas de terra, trouxe escravos, plantou algodão e criou gado. Em poucos anos, os Carvalho possuíam fazendas espalhadas por todo o vale, controlando rotas comerciais, rios sazonais e os melhores pastos da região. A família Pereira chegou logo depois, igualmente ambiciosa, igualmente determinada a construir império no sertão hostil. O patriarca José Pereira da Silva era português de origem, homem culto e astuto que percorreu bom nome em Pernambuco e até o Ceará, antes de decidir fixar-se em Vila Bela. Sua grande jogada estratégica foi casar-se com a herdeira da fazenda Carnaúba, uma das propriedades mais valiosas de toda a região. Através desse casamento, José Pereira não apenas duplicou suas terras, mas ganhou acesso a redes de influência que levariam décadas para construir de outra forma. Os Pereira cresceram ainda mais rápido que os Carvalho. Acumularam léguas incontáveis de terra, dezenas de escravos, rebanhos que se contavam aos milhares, fortuna em ouro guardada em cofres enterrados nas sedes das fazendas. Um descendente direto de José Pereira alcançou reconhecimento que pouquíssimos sertanejos conseguiam. Foi nomeado Comendador da Imperial Ordem da Rosa e Cavaleiro da Ordem de Cristo, títulos concedidos pelo próprio imperador Dom Pedro II. Seu filho foi além, recebendo o título de Barão da Pitombeira, mais tarde conhecido simplesmente como Barão do Pajeú. Isso colocava os Pereira entre as famílias mais poderosas, não apenas do sertão, mas de todo o Nordeste brasileiro. Tinham conexões diretas com a corte no Rio de Janeiro, influência sobre governadores e ministros, capacidade de mobilizar não apenas jagunços particulares, mas até tropas oficiais quando necessário. A terceira família era os Nogueira.
especificamente o ramo Barbosa Nogueira. O patriarca Francisco Barbosa Nogueira, conhecido por todos simplesmente como Barbosa da Escadinha devido ao nome de sua propriedade principal, a Fazenda Escadinha, era homem de temperamento violento e lealdades inabaláveis. Os Nogueira nunca alcançaram o prestígio social dos Pereira, nem a extensão territorial absoluta dos Carvalho, mas compensavam com brutalidade e eficiência militar. Barbosa da Escadinha comandava um dos grupos de jagunços mais temidos do sertão, homens que matavam sem hesitação, que executavam ordens sem questionar, que garantiam que seus inimigos dormissem sempre com um olho aberto. Durante as primeiras décadas do século XIX, essas três famílias mantiveram convivência relativamente pacífica. Havia casamentos entre os clãs, negócios conjuntos, alianças políticas que beneficiavam todos. Mas essa paz era superficial, construída sobre base frágil de interesses momentaneamente alinhados. Quando esses interesses começaram a divergir, quando ambições conflitantes emergiram, quando a política nacional começou a penetrar o sertão com força, tudo desmoronou com velocidade assustadora. O Brasil do século XIX tinha dois grandes partidos que dominavam absolutamente a política imperial: o Partido Conservador e o Partido Liberal. No Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife, esses partidos debatiam ideias, formavam gabinetes, alternavam no poder, através de processos relativamente civilizados. Mas no sertão, partido político não era clube de debate. Era exército. Era questão de vida ou morte. Os Pereira alinharam-se firmemente com o Partido Conservador. Sua conexão com a corte imperial, seus títulos de nobreza, sua visão de manutenção da ordem estabelecida, tudo os empurrava naturalmente para os conservadores. Os Carvalho e os Nogueira, por outro lado, declararam-se liberais. Queriam mudanças no sistema, maior autonomia local, menos interferência do governo central nas questões regionais. Essa divisão partidária transformou diferenças políticas em ódio visceral. Quando os conservadores chegavam ao poder em Recife, imediatamente nomeavam aliados Pereira para todos os cargos importantes no Pajeú: delegado, juiz, comandante da Guarda Nacional, coletor de impostos. Os liberais Carvalho e Nogueira eram sistematicamente removidos de qualquer posição de autoridade, perseguidos, às vezes presos sob acusações inventadas. Quando os liberais tomavam o poder, o processo se invertia completamente. Os Pereira eram caçados, suas propriedades invadidas por soldados que se diziam oficiais, mas eram jagunços com uniformes, suas fortunas confiscadas sob pretextos legais fabricados. No sertão do século XIX, mudar de governo não significava apenas mudar administradores. Significava tiroteios nas ruas, emboscadas nas estradas, fazendas incendiadas, famílias inteiras fugindo para estados vizinhos, até que o poder mudasse de mãos novamente. Pequenos proprietários que haviam jurado lealdade ao lado errado pagavam com suas vidas. Comerciantes que vendiam suprimentos para o grupo errado viam seus estabelecimentos destruídos. Até padres eram forçados a escolher lados, celebrando missas que eram, na verdade, reuniões políticas disfarçadas, batizando alianças que eram pactos de sangue. O ano de 1838 marcou o início formal da guerra que devastaria o Pajeú pelas próximas 9 décadas. Francisco Alves de Carvalho, liderança importante da família e aliado próximo de Barbosa Nogueira, tomou decisão que mudaria irreversivelmente o destino de milhares de pessoas. Ordenou o assassinato de Joaquim Nunes de Magalhães, capitão das ordenanças e aliado estratégico dos Pereira. Joaquim não era homem qualquer. Era oficial militar respeitado, tinha conexões com o governo provincial. Sua morte representava não apenas perda pessoal para os Pereira, mas enfraquecimento político significativo. O assassinato foi executado com brutalidade calculada. Joaquim foi emboscado quando voltava de Flores para sua fazenda, acompanhado apenas por 2 agregados. Os jagunços contratados por Carvalho
Esperaram em desfiladeiro estreito onde não havia possibilidade de fuga. Mataram primeiro os agregados para eliminar testemunhas. Depois, torturaram Joaquim antes de finalmente executá-lo, querendo extrair informações sobre planos dos Pereira. O corpo foi deixado na estrada como mensagem, como declaração de que os Carvalho e Nogueira não temiam retaliação, como desafio direto ao poder dos Pereira. A resposta veio com a velocidade e ferocidade de tempestade no sertão. Manuel Pereira da Silva, coronel da Guarda Nacional e um dos membros mais poderosos da família Pereira, reuniu todos os homens armados que conseguiu mobilizar. Não foram apenas jagunços particulares, foram soldados oficiais da Guarda Nacional, agregados de fazendas aliadas, até pequenos proprietários que deviam favores aos Pereira. Formaram força de mais de 100 homens armados, número impressionante para aquela época e região, e marcharam diretamente contra propriedades dos Carvalho e Nogueira. O ataque foi devastador. 3 fazendas foram completamente destruídas, casas queimadas até os alicerces, gado dispersado ou morto, escravos libertados ou levados. Pelo menos 15 pessoas morreram nos confrontos diretos, incluindo 2 cunhados de Francisco Alves de Carvalho, que tentaram defender uma das propriedades. Mas os Carvalho e Nogueira não eram homens que aceitavam derrota passivamente. Organizaram um contra-ataque ainda mais brutal. Barbosa da Escadinha liderou pessoalmente grupo de jagunços especializados. Homens que viviam para matar, que conheciam cada trilha do sertão, que não tinham escrúpulos morais limitando suas ações. A guerra estava oficialmente declarada. A partir daquele momento, nenhum membro das famílias envolvidas estava seguro. Homens não viajavam mais sozinhos. Mulheres e crianças eram mantidas dentro das fazendas fortificadas. Trabalhadores rurais eram armados e treinados para defender as propriedades. O sertão do Pajeú transformou-se em território onde cada curva na estrada poderia esconder emboscada fatal, onde cada estranho era potencial assassino, onde a paranoia era não apenas justificada, mas necessária para a sobrevivência. Entre 1848 e 1849, o conflito escalou para nível que envolveu diretamente o governo provincial. O governador de Pernambuco, pressionado pelos conservadores que dominavam a política estadual naquele momento, decidiu intervir diretamente na situação do Pajeú. Depois, Herculano Ferreira Pena, delegado que tinha simpatias liberais, e nomeou em seu lugar Manuel Pereira da Silva, o mesmo coronel que havia liderado o ataque às fazendas Carvalho anos antes. Era a nomeação absolutamente provocativa, calculada para enfurecer os liberais e consolidar o domínio conservador sobre toda a comarca do Pajeú. Os liberais, liderados por Barbosa Nogueira, não aceitaram a imposição. Consideravam a nomeação não apenas injusta, mas ilegal. Abuso de poder que precisava ser resistido com todas as forças disponíveis. Barbosa reuniu todos os seus homens e marchou sobre Vila Bela com objetivo claro: impedir que Manuel Pereira tomasse posse como delegado. O que aconteceu em seguida entrou para a história como um dos episódios mais violentos de toda a guerra. Barbosa cercou completamente a cidade, posicionando atiradores em todos os acessos, e manteve 2 dias inteiros de tiroteio contínuo. Não foi confronto breve. Foram 48 horas de tiros constantes, balas cruzando as ruas, habitantes aterrorizados escondidos em suas casas, comércio paralisado, a cidade inteira transformada em campo de batalha. Manuel Pereira estava sitiado dentro da casa que serviria como delegacia, defendido por grupo de soldados leais e jagunços dos Pereira. Munição começou a escassear. Água também. A situação parecia desesperadora, e Barbosa acreditava que a vitória estava próxima. Mas os liberais haviam subestimado a capacidade de mobilização dos Pereira. Mensageiros haviam conseguido furar o cerco nos primeiros momentos do confronto e levado notícia do que estava acontecendo para fazendas aliadas. Simplício Pereira da Silva, primo de Manuel e um dos jagunços mais temidos de todo o sertão nordestino,
Estava em sua fazenda a quase 50 quilômetros de Vila Bela quando recebeu a notícia. Simplício era lenda viva. Diziam que havia matado mais de 30 homens pessoalmente, que nunca errava um tiro, que era capaz de cavalgar 3 dias sem dormir. Ele reuniu imediatamente todos os homens disponíveis, quase 80 jagunços bem armados, e cavalgou sem parar em direção à Vila Bela. Chegaram ao amanhecer do 3º dia, quando Barbosa e seus homens já estavam cansados pelos 2 dias de cerco, quando a vigilância havia relaxado minimamente. Simplício atacou com ferocidade calculada. Não tentou negociar, não mandou mensagem, simplesmente ordenou carga frontal contra as posições liberais. O confronto foi brutal e sangrento. Pelo menos 20 homens morreram naquela manhã, corpos caídos nas ruas empoeiradas de Vila Bela. Mas os liberais, pegos de surpresa e sem ânimo para enfrentar Simplício Pereira e seus jagunços especializados, recuaram desordenadamente. Barbosa Nogueira conseguiu escapar, mas teve que abandonar a cidade e fugir para a Paraíba, onde ficaria escondido por meses. Manuel Pereira da Silva finalmente tomou posse como delegado em cerimônia, que foi mais demonstração de força militar do que evento civil. Estava cercado por mais de 100 jagunços armados, todos ostentando rifles, pistolas, facões. A mensagem era clara. Os Pereira controlavam o Pajeú, e qualquer tentativa de contestar esse controle seria respondida com violência extrema. Mas a vitória veio com custo. O episódio do cerco de Vila Bela transformou o conflito localizado entre famílias em guerra aberta, que seria conhecida em todo o Nordeste, que atrairia a atenção do governo imperial, que seria cantada em cordéis e contada em histórias por gerações. Nos anos seguintes, assassinatos estratégicos mudaram constantemente o equilíbrio de poder. Nogueira Paz, liderança importante do lado liberal e aliado próximo dos Carvalho, foi morto em emboscada pelos Pereira em 1849. Estava viajando entre Triunfo e Flores, quando foi surpreendido por grupo de atiradores escondidos em formações rochosas. Serafim Ferraz, outro líder liberal crucial que coordenava ações militares dos Carvalho e Nogueira, foi capturado vivo pelos Pereira e levado preso para Recife, sob acusações de sedição e formação de quadrilha armada. Foi julgado por juiz conservador, que o condenou a 10 anos de prisão. Sentença que, na prática, enfraqueceu dramaticamente o lado liberal por anos. Mas os liberais não aceitaram derrota definitiva. Cada vez que conseguiam retomar o poder provincial, revertiam todas as nomeações conservadoras, libertavam aliados presos, perseguiam os Pereira com a mesma brutalidade que haviam sofrido. Entre 1850 e 1870, o Pajeú viveu ciclos constantes de violência. Uma eleição significava automaticamente dezenas de mortes. Cada mudança de governo provincial resultava em fuga em massa de um lado e retorno triunfal do outro. Fazendas mudavam de mãos não através de compra ou herança, mas através de invasões armadas legalizadas por decretos de governadores aliados. Pequenos proprietários foram as maiores vítimas desse conflito interminável. Eram forçados a escolher lados mesmo quando queriam apenas viver em paz. Um comerciante que vendia suprimentos para a fazenda Pereira era automaticamente marcado como inimigo pelos Carvalho. Um tropeiro que transportava gado para a propriedade Carvalho era considerado traidor pelos Pereira. Não havia espaço para neutralidade. Não havia possibilidade de permanecer fora do conflito. Centenas de pessoas que não tinham nenhum interesse nas disputas políticas das grandes famílias morreram simplesmente porque estavam no lugar errado, porque tinham o sobrenome errado, porque algum jagunço bêbado decidiu que pareciam suspeitos. Crianças cresciam naquele ambiente de violência constante. Meninos de 10 anos já sabiam limpar e carregar rifles. Meninas de 12 aprendiam a identificar movimentos suspeitos nas estradas, a reconhecer sons de cavalgadas aproximando-se durante a noite. Famílias dormiam com armas ao lado da cama.
Casamentos eram arranjados não por amor, mas por necessidade de fortalecer alianças políticas. Uma filha dos Pereira jamais se casaria com um membro dos Carvalho, e vice-versa. Mas às vezes aconteciam uniões entre ramos distantes das famílias, criando lealdades divididas que complicavam ainda mais o conflito. À medida que o século XIX avançava em direção ao XX, novas gerações assumiam o controle das famílias, trazendo consigo ódios herdados, mas também táticas atualizadas. O Brasil passava por transformações profundas. A abolição da escravatura em 1888, a proclamação da República em 1889, a modernização gradual das cidades litorâneas. Mas no sertão do Pajeú, nada disso mudava a realidade fundamental. Coronéis ainda comandavam com autoridade absoluta. Jagunços ainda resolviam disputas através da violência. A lei oficial do novo governo republicano era tão ignorada quanto havia sido a lei imperial. Entre 1900 e 1930, a guerra entrou em sua fase final, mas não menos sangrenta. As mesmas famílias, agora em sua quarta ou quinta geração desde o início do conflito, continuavam se matando por razões que muitos dos participantes mal conseguiam explicar. Não era mais sobre política partidária específica, porque partidos haviam mudado e se reconfigurado múltiplas vezes. Não era mais sobre terras específicas, porque propriedades haviam sido divididas, vendidas, reconquistadas tantas vezes que títulos de propriedade eram documentos sem sentido. Era sobre honra herdada, sobre ódio passado de pai para filho, sobre vingança por mortes ocorridas décadas antes. Nesse período final, a guerra no Pajeú começou a influenciar diretamente o fenômeno que definiria o sertão nas primeiras décadas do século XX: o cangaço. Jovens criados em meio à violência constante, que haviam aprendido desde criança a atirar e matar, que não conheciam outra forma de resolver conflitos, começaram a ver no cangaço alternativa à vida nas fazendas devastadas pela guerra interminável. Alguns eram filhos ou netos de jagunços que haviam lutado para os Pereira ou Carvalho. Outros eram simplesmente órfãos de famílias destruídas pelo conflito, sem propriedades, sem futuro, com apenas habilidades militares aprendidas na guerra. Lampião, o mais famoso cangaceiro de toda a história brasileira, cresceu exatamente nesse ambiente. Embora ele próprio não fosse membro direto das famílias em guerra, viveu em região completamente dominada pelo conflito Pereira versus Carvalho. Testemunhou violências, viu parentes sendo mortos em disputas relacionadas às grandes famílias. Aprendeu que sobrevivência dependia de estar armado e pronto para matar. Muitos dos homens que mais tarde se juntariam ao seu bando vinham de famílias envolvidas direta ou indiretamente na Guerra do Pajeú. Traziam consigo não apenas habilidades com armas, mas uma visão de mundo moldada por gerações de conflito, onde violência era a resposta natural para qualquer problema. A guerra só começou realmente a se encerrar após 1930, quando a revolução liderada por Getúlio Vargas transformou completamente a política brasileira. O sistema de coronelismo que havia sustentado o conflito durante 90 anos começou a ruir. O governo federal passou a nomear interventores para os estados, ignorando completamente as oligarquias locais. Delegacias foram estabelecidas até nos povoados mais remotos, estafadas não por jagunços locais, mas por policiais treinados e leais ao governo central. As grandes fazendas foram gradualmente divididas entre herdeiros, fragmentando o poder concentrado que havia alimentado o conflito. Lideranças-chave das famílias morreram de velhice ou doença, levando consigo os ódios mais intensos. Jovens das novas gerações, alguns educados em cidades grandes, começaram a questionar a lógica de continuar conflito iniciado por bisavós que eles nunca haviam conhecido. Algumas famílias simplesmente se mudaram, vendendo terras e buscando oportunidades em Recife, Fortaleza ou até no sul do país, longe das vinganças intermináveis do sertão. Mas o legado da guerra permaneceu.
O Pajeú nunca mais foi o mesmo. Centenas, possivelmente milhares de pessoas haviam morrido ao longo de 9 décadas. Fazendas prosperadas foram reduzidas a ruínas. Fortuna acumuladas foram dilapidadas em armas e jagunços. Gerações inteiras foram traumatizadas pela violência constante. A cultura do sertão foi profundamente moldada pelo conflito, criando mentalidade onde força prevalecia sobre direito, onde lealdade familiar valia mais que leis, onde homens mediam seu valor pela capacidade de matar inimigos. Cordéis foram escritos sobre episódios específicos da guerra, imortalizando tiroteios, emboscadas, vinganças espetaculares. Histórias foram passadas oralmente de geração em geração, cada vez mais exageradas, mas sempre carregando núcleo de verdade sobre a brutalidade do que havia acontecido. O nome das famílias Pereira e Carvalho tornou-se sinônimo de ódio irreconciliável, exemplo usado por pais para advertir filhos sobre os perigos de deixar pequenas disputas escalarem para algo maior. A guerra entre Pereira, Carvalho e Nogueira foi mais que conflito entre famílias poderosas. Foi sintoma de sistema político profundamente falho, onde Estado era ausente ou corrupto, onde justiça era privilégio dos ricos, onde pobres eram obrigados a escolher entre morrer por um coronel ou outro. Foi demonstração brutal de como política partidária, quando transplantada para ambientes sem instituições funcionais, transforma-se em guerra tribal. Foi preparação do terreno para violências futuras, criando gerações de homens que conheciam apenas a linguagem das armas. 90 anos de guerra para defender honras que ninguém mais lembrava a origem, para vingar mortes cometidas por pessoas já falecidas há décadas, para preservar poder que se tornava cada vez mais irrelevante à medida que Brasil se modernizava. O sertão do Pajeú pagou preço altíssimo por essa guerra, preço que ainda hoje pode ser visto na cultura de violência que persiste em certas regiões, nos ódios antigos que ocasionalmente ressurgem, na memória coletiva de tempo quando famílias inteiras podiam ser exterminadas por estarem do lado errado de disputa política.